Oi, gente. Hoje eu vim com mais uma palavra do Senhor. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Examinando as Escrituras, lendo a palavra de Deus, em 1 Samuel 24, tem um momento onde Saul está numa caverna, né? E Davi tinha a oportunidade de fazer justiça com as suas próprias mãos, que era matar Saul. Para vocês entenderem um pouco, eu vou tentar fazer um resumo bem rapidinho. Saul, ele foi um rei, ele era um rei ungido do Senhor. Só que ele teve uma ordem, né? Deus deu uma ordem para ele, né? Eu vou ler para vocês entenderem um pouco. Em 1 Samuel 15, diz: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Ameleque a Israel, como se lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Ameleque e destrói totalmente a tudo que tiver. Então, Saul, ele tinha o dever, né, de matar esse rei e destruir tudo que tinha lá. Foi uma ordem de Deus para ele. Só que ele desobedeceu à ordem do Senhor. Então, neste momento, o Espírito de Deus se afasta de Saul, né? Então, ele já não tem mais a proteção de Deus, ele está desobedecendo uma ordem que Deus deu para ele. Passa um tempo, né? E Davi, ele começa a ser exaltado, Davi começa a ser reconhecido, né? As pessoas começam a reconhecer mais Davi do que Saul, né? Porque Davi já ia ser realmente, né, o novo rei de Israel. Saul já não era mais o escolhido de Deus. Quem era o escolhido de Deus era Davi. E por essa exaltação, pelo reconhecimento que Davi já estava tendo depois do ocorrido de Saul ter desobedecido a Deus, o que acontece? Saul começa a olhar para Davi com outros olhos, né? Nossa, ele está sendo mais reconhecido do que eu, ele está sendo mais exaltado do que eu. E começa a vir uma ira sobre Saul, em cima de Davi. E o que acontece? Ele começa a perseguir Davi. Davi começa a ser perseguido pelo rei Saul. Só que mesmo com todas essas perseguições, mesmo Saul tirando a paz de Davi, porque Davi começa a se esconder, começa a correr, né? Porque ele é perseguido por Saul. Mesmo com tudo isso, Davi, ele não odeia Saul. Davi, ele não tem vontade de se vingar de Saul. Davi continua olhando para ele como um ungido de Deus, né? Então, em 1 Samuel 24, eu vou ler também para vocês entenderem um pouco da história. Em 1 Samuel 24, no versículo 3, diz assim: E chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde estava uma caverna, e entrou nela Saul, a cobrir seus pés, e Davi e os seus homens estavam nos fundos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Aí eu pulo para o versículo 6. E disse aos seus homens, Davi disse, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Versículo 7. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Quando eu li essa palavra, quando eu li essa mensagem, né,
de que Davi, ele foi perseguido. Ele tinha todos os motivos para matar Saul. Ele tinha motivo suficiente para falar, não, ele me perseguiu, ele tirou a minha paz, ele tirou o meu sossego, agora eu tenho a oportunidade em minhas mãos de matá-lo e me vingar. Ele teve essa oportunidade. Ele teve todos os motivos, ele teve uma oportunidade de destruir o inimigo dele e ele não fez. Eu achei essa passagem muito forte, muito linda, um aprendizado enorme, né? E eu falei, não, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, porque o que acontece no nosso dia a dia, o que acontece na nossa vida? Existem pessoas que nos perseguem, que nos humilham, que nos maltratam. Tem pessoas que são injustas com a gente se sente assim injustiçado. Nossa, né? Essa pessoa poderia ter feito alguma coisa por mim. A gente somos seres humanos, nós temos isso. E muitas das vezes é o que realmente acontece. Nós somos humilhados, né? Nós somos envergonhados. Acontece mil coisas comigo, com você. Só que Davi nos mostra aqui que nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Às vezes você tem uma oportunidade, passa um tempo, aquela pessoa que te humilhou, você tem a oportunidade de humilhar ela. Você tem a oportunidade de fazer a mesma coisa com ela. Mas Davi nos mostra que não devemos agir com justiça com as nossas próprias mãos, né? Pelo contrário, ele não quis levar essa morte na mão dele. Ele não quis, ele preferiu não fazer. E lendo, né, a Bíblia, a gente continuando aqui, lá no capítulo 31, fala sobre a morte de Saul. Né? Tudo que as pessoas fazem, elas vão pagar. Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. Né? Tudo que é feito contra você, aquela pessoa está plantando coisas ruins e ela vai colher. Não precisa você colocar as suas mãos, não precisa você fazer do seu jeito. Entrega na mão do Senhor e tudo Ele vai fazer. Pelo contrário, Ele nos diz, né, que a gente deve orar pelos nossos inimigos. Né? E aqui Davi nos mostra claramente, não precisa fazer com as suas mãos justiça, porque o que tiver que ser feito, o Senhor vai fazer. E no capítulo 31 mostra a morte de Saul, né? Porque ele perseguiu Davi, então chegou também a hora dele, né? No capítulo 31 diz: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab, Malquissua, que são filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Ele próprio, né, se lançou sobre a espada, né, e veio a morte dele. Então o que eu aprendi aqui? Não precisa fazer nada com a minha mão. Não precisa fazer nada com as suas mãos. Não é fácil você ser humilhado, você ser envergonhado. Não é fácil você passar por situações onde pessoas poderiam te ajudar e elas fazem ao contrário, elas te prejudicam. Eu sei que não é fácil, gente. Mas não tem nada melhor do que você pegar e dormir com a sua consciência tranquila. Você ter paz no seu coração. Não tem nada melhor do que você falar: Senhor, eu estou passando por tudo isso, mas o Senhor está ao meu lado.
o Senhor me protege, o Senhor me guarda. Porque Davi, ele foi protegido por Deus o tempo todo, não precisou ele fazer nada com as mãos dele. Quando Deus tem um propósito na sua vida, o inimigo pode se levantar, não adianta, não adianta. Tudo que tiver que acontecer em tua vida, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Então limpa seu coração, guarda seu coração. Não guarde mágoas, nem ressentimentos, nem rancor. Deixe que Deus vai cuidar de tudo. Então não faça justiça com as suas próprias mãos. Confie em Deus, porque Ele fará justiça por você. Amém? Essa é a palavra que eu tenho hoje para vocês e espero que Deus abençoe muito a vida de vocês, que vocês reflitam na palavra, que vocês leem a Bíblia e vejam que o que falta para a gente é mais sabedoria. Essa sabedoria aqui, quando a gente coloca ela em prática, coisas lindas e grandes começam a acontecer na nossa vida. Deus é contigo, não faça nada com as suas mãos. Amém? E, gente, eu nunca pedi isso, né? Nos outros vídeos eu não falava sobre isso, mas eu quero pedir um favor para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês estão gostando dos meus vídeos, eu quero pedir um favor para vocês, de vocês comentarem, de eu ver a reação de vocês, de eu ver se vocês estão gostando, se vocês estão sendo edificados, para eu dar continuidade a esse trabalho tão abençoado que o Senhor colocou no meu coração. Então comenta, se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Se você puder também se inscrever no canal, se inscreve, porque toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão receber as notificações, vocês vão receber os vídeos que eu entrei com um vídeo novo, para Deus edificar, abençoar a sua vida. Você se inscreve no canal, tem um sininho que aparece em cima, aperta no sininho, porque toda vez que eu colocar um vídeo, você vai receber. Tá? Espero que vocês sejam muito, muito, muito abençoados. Se vocês acham que tem amigos de vocês precisando ouvir a palavra do Senhor, um parente, um amigo, compartilha com ele, manda esse vídeo para ele. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com ele. Amém? Agradeço muito, fiquem com Deus.